Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaime Morales, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Submundo Literário. Desta vez eu vou comentar o segundo capítulo do livro Gil Gomes Conta os Crimes que Abalaram o Brasil. O segundo capítulo se chama As Duas Faces do Crime. Né? Conta a história de um personagem bem simpático e agradável, um senhor, né, que morava em Tatuapé, zona leste de São Paulo, e é chamado Benedito Moreira de Carvalho. O Benedito Moreira de Carvalho era casado, muito bem casado, tinha um netinho que ele gostava de ninar também, com canções de ninar. Enfim, levava uma vida pacata, era um ser super simpático e tudo mais. Ele era devoto de Santa Isildinha, que é a protetora das crianças. Então ele tinha lá na casa dele um altar para Santa Isildinha, onde ele rezava, tal, ficava horas rezando a fio, tal. Comia bastante, era um senhor assim, enfim, comum, né? E ele tinha já alguns sinais de que ele não tinha uma personalidade, digamos, tão simpática quanto ele aparentava, né? Então ele tinha cometido um crime e tinha sido preso em Mogi das Cruzes por atentado violento ao pudor, aos 18 anos de idade, né? E, enfim, o modo dele operar era assim. Muitas vezes ele saía de casa e já vinha aquele impulso de querer matar, aquele impulso que procurava por sexo e violência e morte, né? Então ele procurava uma vítima, mas para isso ele pegava ou trem ou ônibus, ia para lugares ermos assim do interior de São Paulo ou da Grande São Paulo, enfim, lugares bem distantes mesmo, e ele não atacava sempre no mesmo lugar. Então isso confundiu muitas vezes a polícia, né? Porque muita gente achava, inclusive repórteres da época acharam que eram vários maníacos agindo em São Paulo, né? Cada vez que aparecia uma vítima violentada, estrangulada, aparecia, enfim, eles suspeitavam de que havia um maníaco principal, mas haviam outros que estavam copiando os mesmos crimes e tudo mais. Enfim, e aí ele cometia o crime, voltava para casa e seguia a vida normal, né? Seguia a vida normal. Pegava o netinho no colo, cantava canções de niná, jantava bastante, assim, comia bastante, ia dormir. Enquanto isso, né, para horror da família da vítima, ficava aquela interrogação: quem matou o meu ente querido? Como é que foi que isso aconteceu? Enfim, né? E ele tranquilinho, dormindo o sono dos justos, digamos assim, né? E aí, o que acontece? Que o Gil Gomes ele já começa contando um crime, né? De quando o maníaco já tinha visibilidade nos jornais, né? Então, assim, quando ele matou a vítima dele, a Terezinha, que era uma garota de 14 anos, era uma menina que tinha ido visitar a tia, tinha almoçado com ela, ajudado a lavar a louça, e aí ela voltava para casa e decidiu cortar caminho pelo matagal. E aí, para azar dela, encontrou com ele, enfim, né? Depois que ele matou essa primeira garota, né, que o Gil Gomes descreve esse crime, aparece que o jornal já estava anunciando que existia um maníaco, né, atacando aí pelos arredores de São Paulo. E, enfim, vieram outros crimes, uma austríaca chamada Gertrudes, uma japonesinha, e lógico, né, muitas pistas apareceram, muita coisa foi confundida pela polícia. Vamos lembrar que em 1952, o ano dos crimes, não tinha computador, o sistema de segurança ainda era muito precário, né, digamos assim, né, nessa parte da investigação. Então, geralmente desconfiavam de marido, enfim, a Gertrudes, que era uma austríaca, desconfiou do marido, que era o principal suspeito. A japonesinha, a primeira japonesinha que ele matou, né, que o Gil Gomes descreveu o crime dele, da japonesinha, enfim, foi o culpado outro cara que foi torturado, e aí ele confessou o estrangulamento da japonesinha, mesmo não sendo ele. E aí nisso,
o senhor Benedito, ele ia acompanhando tudo isso nos jornais e ia rindo, né? Ia rindo porque ia vendo que a cada vez mais a polícia se confundia mais com as pistas e iam suspeitando de todo mundo, menos dele, né? Que era o, digamos, o maníaco que estava solta. E numa dessas... Um dos investigadores era o chamado Curti, né? O delegado Curti. O policial Curti, ele era bem parecido com o assassino, né? Com o Benedito. E aí o que aconteceu? Duas sobreviventes do Benedito, né? Que sobreviveram, porque o Benedito saiu achando que elas estavam mortas, mas elas não estavam. Reconheceram o Curti e falaram: meu Deus, é ele, é ele, é ele. E aí tinha outras pessoas que tinham passado, né? Principalmente uma senhora... uma jovem, né? Uma jovem que tinha sido estrangulada depois da... A Maria de Lourdes da Silva, que também não tinha sido violentada, mas não tinha sido morta, apesar de que ele achou que tinha matado, ela reconheceu o Curti também. Então tinha duas vítimas, digamos assim, sobreviventes que tinham reconhecido esse investigador. A polícia, o dono da investigação, o superior da investigação, mandou seguir o Curti. E aí viram que o Curti não tinha nada a ver com os crimes, porque ele chegou a cometer outros crimes, né, o Benedito, e aí viram que o Curti já tinha álibis e que não estava no lugar dos crimes na noite e tal, enfim. Mas até isso eles desconfiaram. Só que aí um dos investigadores, né, teve uma ideia genial. Foi espalhar fotos do Curti, né? Porque falou assim, bom, já que ele é tão parecido assim com o assassino, que foi até reconhecido por duas vítimas, né? Por duas sobreviventes, vamos espalhar pelas polícias de São Paulo o retrato do Curti para ver se alguém, né, acha alguém numa ficha, alguma coisa assim, alguém parecido com ele. E aí foi. Sabe aquele crime que o Benedito tinha cometido aos 18 anos, que foi preso em Mogi das Cruzes? Pois então, o delegado de Mogi das Cruzes lembrou, falou: eu lembro desse cara, foi atentado violento ao pudor. E ele ficou preso em Mogi das Cruzes. Enfim, na época, o Benedito ele já tinha 42 anos, se não me engano. Deixa eu ver aqui na minha ficha. 42 anos. Então, quer dizer, o crime do atentado violento ao pudor, ele tinha acontecido há mais de 20 anos, né? De distância daquela data. Porém, né, o delegado fez um trabalho brilhante de recobrar a memória e tudo mais, e procurar as fichas e tudo mais, e aí acharam a ficha do Benedito. O mais terrível, gente, é que depois disso, o Benedito chegou a matar mais duas pessoas, mesmo com a polícia sabendo quem era. Acontece o seguinte, que eles foram atrás, né, do sindicato dos carpinteiros, só que assim, na última empresa que o Benedito tinha trabalhado, ele tinha dado um endereço falso, né? Então, nesse interim de procurar o verdadeiro endereço do Benedito para prendê-lo, o Benedito chegou a fazer mais duas vítimas. E aí a polícia já estava desesperada. Então, eles fizeram um esforço, foram atrás dos familiares, enfim, conseguiram com o cunhado do Benedito o verdadeiro endereço, e aí armaram uma operação para fingir que estavam consertando lá uma coisa na rua com um caminhão e tal, e aí quando o Benedito ia saindo às 4:30 da manhã, os policiais prenderam ele, e aí, enfim, era ele mesmo. E primeiro ele colaborou bastante na investigação, só que depois ele resolveu assim fechar a boca e nunca mais falou. Até o dia da morte dele nunca mais abriu uma palavra, entendeu? E aí, enfim, ele falou que ia confessar 9 crimes, mas acharam que a polícia tinha suspeitado de 4 crimes, ele falou que ia confessar 9, mas eram 16, eu acho que 16 crimes ao todo que ele cometeu. E na verdade, assim, nunca se soube, né, quantos crimes exatamente ele tinha cometido. Acharam nos pertences dele uma lista com vários nomes de várias pessoas, não, nomes não, mas
uma lista de vítimas, assim. Então, por exemplo, essa lista é uma lista bem macabra. Imagina você como investigador, você abre uma, sei lá, uma gaveta, um pertence do assassino e encontra um bilhete, né? Assim, Lapa, uma menina. Bairro do Limão, um menino. Arthur Alvim, 2 meninos. Vila Tararico, uma menina. Pirituba, uma menina. Suzano, uma menina. Enfim, eram 17 pessoas que ele tinha assassinado, né? E ficou para a história essa dúvida. E eu quero eu quero perguntar para vocês agora. O que vocês acham, né? No caso, esse cara foi classificado como um psicopata, então ele passou os dias. Não sei se é o praxe de hoje em dia levar um psicopata, como não podem conviver em sociedade. Naquela época, ele passou o resto dos dias da vida dele num manicômio judiciário. Não sei se os psicopatas hoje em dia, ao serem identificados, eles passam em manicômios judiciários ou passam presos mesmo, não sei qual é essa diferença. Porém, naquela época tinha essa classificação, né, que os psicopatas eles iam para manicômios judiciários. E esse foi o destino do Benedito. Então, eu fico aqui me perguntando, né? E essa é a grande pergunta que o Gil Gomes falou, assim, porque segundo o Benedito, ele era atacado por um impulso, né? Que o fazia assim, que ele só sossegava depois de cometer um crime, né? Inclusive, depois de um dos crimes, ele não sossegou, teve que procurar outra vítima para daí sim sossegar o impulso. E assim, mas eu pessoalmente vejo que isso daí é uma desculpa do réu, entendeu? Que isso daí, acho que, né, não tem isso de impulso e ficar quieto depois de passar o impulso, assim. Mas é isso, era um maníaco de São Paulo que era devoto de Santa Isildinha, a protetora das crianças. Enfim, muito triste a história, mas tá aí para vocês registrado. O que vocês acharam? O que vocês acham dessa coisa do impulso pelo crime, pelo sexo, pelo crime? Enfim, acho uma palhaçada, pura desculpa. E é isso. Que descanse no inferno esse Benedito. Tchau, tchau.